Senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar da segunda parte do nosso querido arquiteto, premiado do Pritzker 2025, o Liu Jiuquan. Essa é a parte 2. A primeira, vou deixar aqui nesse card aqui, que fala um pouco da vida dele. Isso aqui a gente está abordando a obra do arquiteto. Eu separei 3 obras sensacionais dele, começo de carreira, uma intermediária e uma bem, não vamos dizer, bem atualizada, e deixei uma bem bacana, que ela contém um peso, não é uma obra grande, porém ela tem um peso muito sentimental. Vou deixar ela no final desse vídeo e a gente vai entender um pouco melhor. Bora? Antes de tudo, de ver essas obras, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Sempre vamos ativar esse sininho, que quando vir vídeo novo, você vai ser avisado pela nossa querida plataforma do YouTube. Bora lá? A primeira obra do nosso querido Liu Jiuquan é o Museu de Arte de Escultura de Pedra de Luoyuan. Vou colocar aqui escrito que meu mandarim é um dos melhores, que vocês já perceberam. Como a gente tá vendo na foto, agora que tá na frente, é um templo budista de esculturas, né, do budismo ali, que contempla toda essa religião. E nele, o legal do Liu Jiuquan, que ele trabalha tanta edificação, entorno, paisagismo, ele trabalha como um todo em harmonia. E um negócio bem bacana também do nosso querido arquiteto, que ele, antes de iniciar um projeto, ele vê a mão de obra, material, o entorno, o lugar. O projeto não fica somente na prancheta aqui, ó, desenho, papel. Não, negativo. Ele vai ali nas frentes de serviço, tá? Ele conversa com as pessoas, vê o material disposto daquela área ali, muito legal. Isso realmente é um projeto, que você tem que entender todo o entorno. E esse projeto aqui é exatamente isso. Por quê? A gente tem, estava estudando um pouco mais a fundo, o material usado, as pedras, madeira, essa vegetação nativa também dessa área, que é ali no Yuqian Village, né? Que é em Xingu, né? China, né? É um projeto de 1.100 metros, né? de site terreno de 1.100 de 2002. Então esse projeto ele contempla meio um cunho religioso ali, né? Em 2012 ele estava iniciando a carreira dele, né? Ele tinha acabado de iniciar o escritório em 2000, se não me falha a memória, tá? Se não me falha a memória, em 2000, ele já iniciou a carreira com uns projetos legais, grandes, né? 1.100 metros, teve o budista, de pedra, todo esse aparato. E como a gente pode ver, tanto inclusive materiais, né, iluminação, a disposição do ambiente, contempla todo esse estudo, né? Tudo bem minucioso que ele tem nos seus projetos. As paredes de concreto armado, sarrafiado, que a gente conhece aqui no Brasil, a rampa que faz essa conexão, o aço, né, que nem eu falei, o material, né, a madeira do local. Então, assim, um projeto não é só o desenho, é um todo nele, né? Ele tem essa característica de pegar essa atmosfera do lugar e colocar ali no projeto dele, que fica sensacional, né, meu? Como a gente tá vendo aqui nas fotos, show de bola, né? Vamos falar agora da segunda obra escolhida aqui para a gente comentar, que é a renovação do distrito da caverna de Tianbao, que fica aqui na província de Lunzhou, também tudo na China. Inclusive, esse arquiteto tem muito projeto na China, se eu não me engano. Até agora, e tem poucos, vamos dizer, projetos fora da China, tá? Isso aqui é um projeto de 2020, numa área de 8.478 metros quadrados. Esse projeto é um projeto de paisagístico, junto com renovação, ampliação, né? Porque nessa área aqui eles criavam, né? Produziam licores, bebidas ali na antiga China, né? Então
Qual é a premissa desse projeto aqui? Criar um museu, né? Um museu de visita, né? De visitação nessa atmosfera que é os licores, e também trabalhar com terreno acidentado, né? Que a gente tem alguns observatórios que a gente vê no topo, né? Então, qual arquiteto que poderia encaixar nessa missão? O nosso Liu Kang, né? Uma baita já experiência, porque ele já passou por muita coisa, né? E essa renovação é para fazer um museu nesse tema e fazer essas renovações, observatórios e tudo. E o interessante é uma premissa muito legal desse arquiteto. Ele tem que entender tanto a mão de obra e materiais, é o que acontece aqui também. Como a gente consegue ver, algumas edificações são pedras do locais, madeiras do locais, o entorno, ele trabalha o paisagismo junto com esse entorno, entendeu? O acesso, ele lida muito bem com a questão pública, o acesso público, privado, ele compreende muito bem essa atmosfera. Então, é um projeto sensacional, porque ele consegue trazer tudo isso num projeto e num olhar muito minucioso. Sensacional, entendeu? Então, meu, que escada! Estou vendo aqui as fotos. Essa escada aqui é de chegar, né? No observatório, no museu, a vegetação, né? A pedra, a madeira. Então, assim, é tudo pensado, tanto como vai executar, quem é o artesão. Praticamente é um artesanato isso aqui, né? Essas construções magníficas. Então, ele tem que estar tudo alinhado. Como eu falei, não fica só no papel. Ele vai lá e, vamos dizer, bota a mão na massa. Literalmente. Então você vê que é uma harmonia. Uau, que telhado sensacional. Então, esse aqui é um projeto que tem essa premissa dele, de trazer todo esse conhecimento, trazer todas as informações e realizá-lo, né? Agora vamos para um projeto. Opa, mudei um pouco a ordem, mas não tem problema. West Village, é um complexo West Village. Ele é um pouquinho mais diferente, tá, gente? Ele é um complexo comercial, que são lojas, oficinas ali, tá? E tá no centro urbano. De acordo com um podcast que eu tinha visto, o Artcast, ali era um campo de golfe, entretenimento de alta classe, essas coisas assim. Aí eles tiraram e combinou esse projeto do West Village. Ele é de 2015. Ele tem, inclusive, um dos maiores projetos, tá? 135.552 metros quadrados. Baita de um projeto gigantesco. E como a gente vê, ele tem um pátio interno, né? Um pátio interno, passarelas laterais. Tem alguns complexos de garagem e essa parte comercial que a gente vê aqui na lateral, né? E o bacana desse projeto aqui é que ele traz um pouco da tradição chinesa, tá? Como eu estava estudando esse tema esses dias, que toda uma casa chinesa ali, dentro da cultura chinesa, sempre tinha um pátio interno, né? E esse pátio interno, ele conectava diversas casas dos familiares. Olha que interessante. E o West Village, ele traz muito da tradição. Cara, muito legal. Por quê? Ele traz o social ali, um campo de futebol, um campo de society, uma área social, os barzinhos pra gente vai tomar alguma coisa, comer, se alimentar. Então, um parque. Então, o que a gente consegue ver nesse projeto? E que tanto o material, né? Que aqui a gente já foi um pouco, na verdade, um pouco mais industrializado nessa parte, tá? Como é no centro da cidade, a gente sabe que a gente tem mais acesso a concreto, aço e tantas outras coisas industrializadas. Então, nessa parte aqui a gente não vê tanta questão do material. Eu acredito que também é até mais fácil executar um projeto de tantos metros quadrados, mais de 100 mil, a gente pensar em um pouco mais de eficiência, né? Só que a gente vê que essas passarelas verticais, uau, à noite é sensacional. Verticais, ela conecta o social ali, ela é aberta ao público. Você pode entrar, fazer sua caminhada, sua corrida, seu ciclismo, como a gente vê aqui nas fotos. Tudo tranquilo, tudo dentro aqui naquele centro comercial. Meu, é sensacional esse projeto, um dos maiores projetos dele. Inclusive aqui na ordem ele ficou aqui em último.
porque inclusive é um dos melhores que eu acho, tá, gente? Foi o primeiro projeto que eu tive acesso com ele, que eu tive aí, o primeiro contato com ele, muito bom, muito legal pra você ver. Tudo comercial, escritórios, tudo bem no centro, do coração ali. Qual é o nome da cidade mesmo? Agora, vamos falar do último projeto, que ele não é grande, tá, gente? Ele não é grande, porém, e carrega a arquitetura não é só construção, também é sentimental, né? Teve uma época que teve grandes terremotos na China, inclusive o nosso queridão, o Liu Jiuquan, que participou ali da reconstrução e tudo, ele desenvolveu uma técnica de tijolo renascimento, que eu vou trazer depois em outro vídeo, eu achei muito sensacional. E esse terremoto é um memorial que ele fez para uma garota, que vou até falar o nome dela, é a Huishan. Eu vou colocar aqui realmente, né? Ela faleceu ali em 93, 15 aninhos, tá bom, gente? E foi num desastre desse terremoto. E esse projeto chama atenção porque ele tem 19 metros quadrados, construído em 2009, 2008 para 2009. Mas, te chama atenção para você ver. É uma casinha que lembra a tenda na época dos terremotos, que nem o próprio autor fala, que teve que cuidar, né, das pessoas que estavam acidentadas, desse desastre, que remete essas tendas. É pra você ver ela na cor escura por fora, cor de cimento queimado, né? Simples. Uma porta simples, tudo simplesinho por fora, tudo fechado, não tem janela, só tem essa porta e uma claraboia, como a gente tá vendo. Por que essa claraboia? Só ela ilumina fora o projeto Luminotec, dentro, as luzes, né? No trilho. E nela, tudo dentro é rosa. Nós temos essa claraboia em cima do banquinho. Cara, uma menina que faleceu no terremoto, ela amava a cor rosa. E todos os pertences, sério, todos os pertences é dela. Remete a vidinha dela, né? Que foi interrompida esse desastre aí, né, gente? Tanto levou ela, quanto milhares de pessoas também na época. Então, não é a grandeza do projeto, mas sim esse sentimental que ele tem. E ele está inserido bem nessas áreas, como a gente vê, de vegetação, dentro dos museus. Deixa eu ver aqui, de Sichuan, né? Desse distrito de Sichuan. Então esse é um dos projetos que mais chamou a atenção, não por grandeza, mas por sentimental. Esse sentimento, né? Como ele consegue transpor, né? A gente vê aqui a claraboia, o banquinho, como se ela não tá mais ali, né? Como tá faltando, né? Realmente tá faltando. Então é muito legal, cara. Eu gostei muito dessa narrativa, claraboia, o rosinha. E é isso, o nosso vídeo por hoje é só. Toda essa matéria aqui, os links, né, do arte dele, próprio site do arquiteto, tá aqui embaixo, tá bom, gente? Vocês acessar, ler, entender um pouco melhor, pesquisar sobre esse arquiteto. Me surpreendi demais, um arquiteto, sem falar, sensacional, sensacional. Nunca tinha visto essa narrativa, essa construção dos seus projetos, né? Como a gente nunca ouviu, porque tinha muito projeto na China, né? Ali somente dentro da China, né? Se eu não me engano, ele fez o Serpentine na Inglaterra e outros eventos também, né? Depois eu posso trazer essas curiosidades para vocês. Porém, eu nunca tinha tido esse contato com as obras dele. Achei sensacional. Deixei o link tudo aqui embaixo na descrição, tá? E é isso. Não se esqueça, curte o vídeo, já me ajuda muito. Se inscreve no canal, comenta o que você acha também. Traz informações também para agregar, tá? Meu mandarim não é muito bom. Eu percebi porque eu vi o ArchiCast e uma convidada lá manja muito de mandarim, então ela conseguiu falar e realmente a pronúncia é um pouco diferente. Mas também, até o próximo. Falou, pessoal, senhores e senhoras.